Webster é um personagem fictício da popular linha de brinquedos Masters of the Universe da série de desenhos animados He-Man and the Masters of the Universe. Ele é um membro dos Evil Warriors, é um cruzamento entre um homem e uma aranha, e foi originalmente embalado pela Mattel como um mestre da fuga. Em sua armadura de peito está o símbolo de uma aranha viúva negra. Ele usa uma mochila amarrada às costas contendo uma longa corda com um gancho na ponta, que ele usa para ajudá-lo a escalar paredes e escapar de qualquer armadilha. Webster aparece na série de desenhos animados da Filmation ao mesmo tempo em que sua figura foi lançada, apresentada no primeiro episódio produzido da segunda temporada do programa, O Gato e a Aranha. Dublado por John Arryn, ele tem uma apresentação memorável como um ladrão astuto e furtivo que é capaz de se esgueirar para o Palácio Real com facilidade, além de fornecer humor inexpressivo com suas respostas divertidas às piadas de esqueleto. Como a maioria dos outros vilões apresentados ao mesmo tempo, como Cobra Khan, Clawful etc., ele parece possuir inteligência e responsabilidade um pouco maiores do que os vilões geralmente desajeitados da primeira temporada do programa. Em todas as suas aparições subsequentes, Webster está emparelhado com Cobra Khan, os dois trabalhando juntos. O primeiro desses episódios, Desafiarem Dragões, os mostra como uma dupla independente e os principais vilões do episódio, inventando toda uma trama própria totalmente independente do esqueleto. Khan é claramente o líder dos dois neste episódio, embora Webster tenha mais tempo na tela em um episódio posterior, Journey to Stone City, no qual eles acompanham Evil L e YN em uma missão secreta na selva, novamente independente de Seletor. O emparelhamento desses dois personagens é usado posteriormente na série She-Ra no episódio The Battle for Brigatemon, que faz parte do filme O Segredo da Espada, que novamente mostra a habilidade de Webster de se infiltrar no palácio, e até mesmo em um mini quadrinho da Mattel, Rock People to the Rescue, que os coloca no papel do principal vilões. Webster é reutilizado no relançamento de 2002 da série de desenhos animados Masters of the Universe da Mike Young Productions. Ele também foi planejado para a nova linha de brinquedos, mas a linha foi cancelada antes que sua figura pudesse ser lançada. Em 2007, a NECA com The Furor Simen lançou um Station Figure, uma figura de ação sem membros móveis, de Webster. Os escritores do novo programa o apresentaram mais como um vilão freelance do que como outro membro da equipe maligna de Seletor. O design do Webster foi modificado consideravelmente em relação ao antigo, para parecer mais parecido com uma aranha, com uma estrutura mais fina, 6 olhos de tamanho igual. O Webster original tinha vários olhos, mas eram menores que seus olhos normais, e a aranha adicional membros. Ele recebe uma introdução sutil no episódio de Snake Pit, no qual vemos apenas um close de seus olhos quando ele é acordado por Cobra Khan entrando na caverna sob a montanha Snake. Um aceno para os fãs da velha escola, essa aparição imediatamente gerou intenso debate entre os fãs sobre se a aranha era Webster ou apenas uma aranha gigante comum. Ele passou a receber uma introdução completa no episódio Conselho do Mal, parte 1, no qual ele é um membro contratado do Conselho do Mal de Seletor, composto por malfeitores independentes de toda a Eternia. O episódio não nos mostra exatamente como ele conheceu Seletor, deixando-nos supor que Seletor acabou de encontrá-lo nas cavernas sob a montanha Snake. E acrescentando uma aura de mistério ao seu personagem. Retratado como um vilão silencioso e sutil que passa a maior parte do tempo à espreita nas sombras, ele é visto capturando os Stratos prendendo-o em sua teia, tecida na cavidade do olho de Zarkane dentro das Montanhas Místicas. Na segunda parte do épico de 3 partes, ele usa sua teia para roubar a própria espada do poder do Príncipe Adam, deixando sem nenhuma maneira de se tornar He-Man e capturar Digame. No episódio final das 3 partes, The Last Stand, que começa a segunda temporada, Webster declara que permanecerá aliado de Seletor após a derrota do Conselho do Mal, quando outros membros desertarem de Seletor. Ele só é visto em um episódio depois disso. Em Web of Evil ele é o vilão principal, roubando a substância ambrosia do povo de Buzoff, os Andrienis, para fornecer-lhe poder extra e transformá-lo em uma versão maior, monstruosa e mais aracnídea de si mesmo, e assim permitindo que ele gere centenas de aranhas mortais, que ele coloca sobre os mestres.
O nome de sua espécie é dado por Buzz Off neste episódio chamando de arana, cuja fisiologia é muito parecida com a dos andrenídeos. Depois que seus ovos enriquecidos com ambrosia são posteriormente roubados pelos Snake Men, Webster é brutalmente espancado por eles e cai morto no chão, o único membro do elenco regular a ser morto em um He-Man. Episódio. No entanto, sua morte é retratada de forma ambígua para que os fãs sejam levados a debater se ele está morto ou inconsciente, e foi somente quando Ian Richter da Mattel respondeu às perguntas dos fãs no He-Man.org que foi confirmado que Webster realmente encontrou seu fim. É possível que sua morte tenha sido mostrada deliberadamente dessa maneira incerta, para que os escritores pudessem ser deixados livres para trazer Webster de volta se decidissem incluí-lo em episódios futuros. A série foi cancelada 3 episódios depois, então Webster permaneceu morto.